quartas-feiras falando sobre o fortalecimento da fé, sobre a nossa crença, sobre verdades estarem sendo depositadas em nós para nós vivermos por elas. Se nós vivermos por essas verdades, nós estamos nesse fundamento que não se abala. O mundo se abala, cai, quebra, as pessoas estão caindo e você fica de pé. Por que será que está escrito lá no Salmo 91 que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e você fica de pé? É interessante porque a mesma pressão, a mesma violência que veio para derrubar 10.000 e 1.000 veio sobre você, mas você ficou de pé. Por quê? Porque nós estamos sobre a rocha, sobre a palavra viva, sobre essa palavra e dela nós não saímos, nós abraçamos essa palavra viva para ir com ela até o final, todos os dias. A nossa vida está estabelecida na rocha. Diga aleluia nessa noite. Isso faz diferença, gente. E esse assunto que eu estou conversando é tão simples, mas ele é tão importante. Não podemos negligenciar. Se alguém dizer assim, pastor, mas esse negócio da fé eu já conheço, e fechar os ouvidos para isso, eu vou te dizer, já vai morrer. É a mesma coisa de dizer assim, pastor, eu almocei ontem à noite, eu almocei ontem, eu jantei ontem à noite, tá? Não preciso mais comer e tal. Então tá bom, vai rolando, vai andando. Anda aí uma semana, em 3 dias já começa a ficar doido. Uma semana, em 20 dias, 30, 40 dias, chama a Santa Casa de Misericórdia. Está mortinho. Alguém compreende isso aí? É por isso, você tem tido esse entendimento, de estar compreendendo que não dá para a gente se alimentar, ou eu ouvir uma mensagem e ficar mais 200 anos sem ficar se alimentando de novo. O segredo dos fundamentos da fé, ou qualquer coisa que é fundamento de Deus de verdade, é eu estar constantemente renovando eles dentro de mim, porque essa palavra é vida. E ela precisa estar ativa dentro de mim, constantemente. Então isso é um processo que nós estamos gastando um tempo. Nós estamos falando então do fortalecimento da fé. Alguém lembra aí daquilo que a gente estava falando? O verso que nós temos usado é Efésios capítulo 6, abra lá no verso número 10. E diz lá, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, diga glória. Então a necessidade de nós nos fortalecermos, ela é constante. Ela não é para um momento. Então não se fortaleça para um momento e baixe a sua guarda e agora espere que tudo vai acontecer. Não. Constantemente. Né? Eu expliquei aqui sobre a musculatura. A musculatura ela cresce, ela se desenvolve, ela se fortalece à medida que continuamente a gente o quê? Faz exercício. Continuamente a gente faz o exercício. Essa é a nossa parte. Fazer com que o nosso interior seja cheio de verdades constantemente. E a gente fortaleça o nosso homem interior com verdades. Glória a Deus. Eu tinha falado sobre isso aí, o primeiro ponto é entender o que é fé. E para isso, 2 perguntas nós fizemos. Alguém lembra aí? O que é fé? Fé é a certeza, diga certeza. Fé é certeza, fé é crença. Eu expliquei algumas coisas sobre isso importantes. Vai lá em Hebreus 11 novamente. Verso 1 diz lá, fé é a certeza de coisas que se esperam. Em relação a Deus, em relação à sua verdade. A convicção de fatos que não se veem. Eu sempre gosto de colocar isso ainda, porque eu vou ver. Porque a verdadeira fé, ela não espera ver para crer, ela crê e ela vê. Ela crê porque tem a certeza que vai ver. Essa é a grande diferença. E Deus espera esse posicionamento meu e seu, de nós crermos para ver, e não ver para crer. Alguém se lembra daquela situação de Tomé, que tinha esse posicionamento? Olha, se eu não colocar a minha mão lá, do lado do Senhor Jesus, e não colocar a minha mão na mão dele lá, de modo algum acreditarei. E o Senhor falou para ele, rapaz, você é um incrédulo. Você tem que se tornar um crente. Você tem que passar para o outro lado. A verdadeira fé é aquela fé que acredita na certeza de que vai ver. Aleluia. Diga glória.
Eu falei algumas coisas sobre fé. Fé é a convicção, a certeza baseada no que eu acho, no que eu penso, no que eu gostaria. Não. Fé é a certeza com base no que Deus disse. Com base no que eu ouvi de Deus pela sua palavra. Ele honra a sua palavra. Se eu honro a palavra dele, eu sou honrado por Deus. Aleluia. Se eu abracei a palavra dele, ele honra essa palavra e eu sou abençoado. Essa tarde eu estava aqui na igreja e eu estava meditando numa passagem que eu queria que você abrisse agora rapidinho para eu fazer um comentário que vai acrescentar algo para você. Jamais deixar de ficar ligado nesse contexto. Quer ver? Marcos capítulo 6. Jesus ele vai à sua casa, à sua terra natal. E é óbvio que Jesus ele vai àquele lugar, ele entra na sinagoga e ele simplesmente começa a falar, começa a trazer verdades, e fala verdades a respeito do reino. A Bíblia declara que Jesus constantemente ensinava a verdade, ele constantemente pregava, anunciava o reino, então ele estava levando o quê? Vida. Agora olha que interessante isso aqui, porque Jesus ele não chega a um lugar e simplesmente ele chega. Já pensou se o ministério de Jesus fosse um ministério apenas de passear? Como é que você vai? Tudo bem? Como é que vai, Nicoline? Tudo jóia? Um abraço e tal. Prazer, meu nome é Jesus e o seu? Nicoline. Muito bem, muito obrigado. Prazer muito grande. Gente, vamos a outros lugares. Vamos passear ali, ver uma plantinha ali e tal. Vamos ali e tal, que maravilha. 3 anos e meio viajando. 3 anos e meio só encontrando com pessoas. 3 anos e meio, Jesus só abrindo a sua boca para falar verdades. Isso aqui me chama a atenção numa coisa muito interessante. Você quer receber as coisas de Deus? Você quer ver transformação e mudança na tua vida? Se você não ouvir e não for a palavra, você não recebe nada. Nem eu. Olha a importância de eu valorizar esse livro, porque se eu não ouço esse livro, se eu não recebo essa verdade, se eu não acredito nessa verdade, eu não vejo a manifestação do poder de Deus. Jesus vai à sua terra, prega verdades tremendas que se as pessoas abrissem o coração, receberiam do poder de Deus e as suas vidas mudariam. Algumas foram mudadas, poucas. Deus queria fazer uma avalanche de transformação naquela cidade. Diga aleluia. Mas não pôde, porque veja o que está escrito aí no verso número 5. Não pôde fazer ali Jesus nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo as mãos. E Jesus se admirou de quê? Da incredulidade deles. E veja só, contudo, então ele fez o seguinte: bom, não fiz aqui, então eu vou para outros lugares. Não receberam a minha palavra aqui, não quiseram abraçar essa palavra, não acreditaram, eu vou para outros lugares, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. É um perigo, gente, esse livro não entrar no nosso coração. É claro que ele entrar, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que ir à casa, eu tenho que ouvir essas verdades, para que elas gerem transformação. Eu também, além de ouvir, eu tenho que dar crédito, diga glória. A palavra incredulidade é rejeição àquilo que ouviram. Anota aí no seu caderninho para você entender isso. Quando a pessoa ela se encontra incrédula, é porque ela ouve a verdade e rejeita. E todo aquele que ouve a verdade e rejeita, o que acontece, pastor? Nada. O poder de Deus não bate lá. Jesus saiu dessa cidade, da cidade natal dele, sem a manifestação do poder de Deus, na proporção que Deus queria trazer aquele lugar, aquelas pessoas. Alguém está pegando o que eu estou falando? Então, olha só, a importância de tudo isso é eu e você termos fome dessa palavra viva, de ouvirmos, de nos alimentarmos de verdade, porque se não é por essa palavra viva, e se não é por essas verdades, eu não verei a transformação na minha vida. Não tem como, gente. Eu já disse para vocês, eu estou só batendo nisso aí para sedimentar. Desejar ver mudanças e milagres é pouco. Eu não posso ficar em casa desejando que a minha vida melhore e não venha à casa de Deus, nem busque a sua palavra, nem ande com Ele. Eu não posso ficar em casa só desejando e chorando que a minha vida mude, mas eu não faço nada para que esse livro entre no meu coração. Estou animado, olha aí. Estou irado hoje com o inferno. Vamos quebrando algumas coisas aqui, uns pensamentos errados. Mas pastor, eu estou acostumado à igreja, mas também tem que ir à igreja domingo de manhã, noite, quinta-feira. Quer vencer? Quer ver vitória? Quer mudança?
Tem que buscar. Tem que colocar para dentro. Tem que estar prestando atenção naquilo que vai mudar a minha vida, verdade espiritual. Palavras de Deus. Eu não posso ouvir por você, eu não posso chegar na tua casa e te empurrar, gostaria. Vamos embora, toma banho, rápido, vamos embora para a igreja, meu filho. Mas você tem que tomar uma decisão, porque o inferno faz de tudo para te segurar. Porque ele sabe que se você prestar atenção e tiver uma vida determinada e constante a botar esse livro para dentro em termos de ouvir, em termos de ler, em termos de meditar, em termos de tornar a ouvir, a tua vida vai para cima, aleluia. É uma luta pessoal, mas o fato é que Deus não pode fazer nada nessa cidade, como Ele não pode fazer nada nesse mundo se esse mundo não se abrir para ouvir a verdade. O mundo vai continuar incrédulo, vai continuar indo para o inferno, se não abrir o coração para receber a verdade, Deus não pode fazer nada. Alguém está pegando o que eu estou falando aí? Preste bem atenção que isso aqui é entre estar vivo e estar morto, o que eu estou falando, hein? Eu fiquei meditando sobre isso, é verdade mesmo. Jesus, levando verdades que modificariam a própria palavra profética a respeito de Jesus, anote aí, é Isaías 61, e Jesus chega em Lucas capítulo 4, ele diz assim, vamos um pouquinho à frente. Glória. E Jesus chega na sinagoga, quando ele começa o seu ministério também, ele diz lá no verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha lá, Lucas 4, 18, abra comigo, vamos lá. Você que está nos acompanhando aí também. Lucas capítulo 4, verso 18, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Olha só, ungiu para quê? Olha para cá, gente. Me ungiu para falar, para declarar, para expressar a vida de Deus. Ele me levou para evangelizar, para falar, para proclamar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar, falar, libertação aos cativos, restauração da vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, quando é que então as pessoas serão resgatadas, serão libertas? Quando ouvirem a verdade, receber, não é só ouvir, tem que receber. Jesus foi à sua terra natal, falou a mesma verdade, mas não receberam. A Bíblia declara lá em Marcos, um pouquinho antes lá, que se escandalizaram dele. Essa palavra no original é ficaram ofendidos. Quem é esse cara para chegar aqui e falar esse negócio aí? Não receberam a palavra, Deus não pôde fazer nada. Olha que coisa tremenda, gente. Então qual é a proporção, pastor, do trabalho que Deus faz na minha vida? A proporção que você o busca para ouvi-lo. Tem pago um preço, tem gasto tempo para ouvir a verdade? Digo para vocês, gente, olha, eu estou falando com coração de pastor, porque eu sou pastor de vocês. Não ache que só no domingo ou na quinta-feira está bom, porque é pouco, que é a mesma coisa de eu ficar fazendo uma refeição por semana, mais cedo ou mais tarde vou morrer. Eu tenho que adquirir o hábito, e isso eu tenho falado para vocês, de todo dia ouvir uma mensagem, ler a Bíblia, pensar nessa verdade, porque eu estou alimentando o meu interior de verdades. Aí você abre a porta da transformação na tua vida. Sabe as situações que você enfrenta aí? Eu também enfrento situações que nós enfrentamos que só serão resolvidas quando nós acreditarmos em Deus. Só serão resolvidas quando ouvirmos algo que eu não tinha percebido antes, mas vai vir porque eu ouvi de Deus. Olha só, a revelação do Espírito Santo me falando isso. Aí nós nos posicionamos com base no que Ele disse, bumba, vitória chega na nossa vida. Glória a Deus, hein? Então nós temos que continuar pressionando. Fé é simplesmente aquilo que você acredita do que Deus disse. Bom, mas para eu acreditar eu tenho que ir lá ouvir o que Deus tem a dizer.
Eu disse para vocês que fé e crer são sinônimos. Fé não é um sentimento também. Fé é uma decisão. Eu decido acreditar no que Deus disse. Não importa se eu estou sentindo dor de barriga, se eu estou sentindo isso, se eu estou sentindo aquilo outro, se eu estou olhando que as coisas estão ficando pior, se eu estou olhando para o meu redor e fazendo conclusões, tirando conclusões, olha, meu Deus, não vai dar, mas olha, isso não dá, esse aqui também não dá, aqui eu também já não tenho mais nada, e tal, e como é que vai ser? Não, a fé não é isso aí não. A fé, eu decidi acreditar que Deus disse, dá, tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. É acreditar. Eu decido acreditar e ficar com essa verdade, essa verdadeira fé. Foi o que nós conversamos aqui. E agora, a partir de hoje, eu quero continuar um pouquinho e a gente vai avançando. Quinta-feira tem mais, aleluia, hein? Quero ver você aqui, fala para o teu irmão, você aí, quinta-feira, intenção, quero te ver. Uhul, glória! Então, aonde é que começa a fé que funciona? Em outras palavras, onde é que começa essa fé que traz vitória? Vamos ler 1 João 5,4 para você ver que tem base nisso aí. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence as provas, os testes, as tribulações, as lutas. Está escrito que vence, está escrito ou não? Quantos creem? Diga aleluia. Eu creio, é isso aí, vence. E esta é a vitória que vence tudo isso que eu acabei de dizer, a nossa fé. A fé com base aonde? No que Deus disse. Então veja a ligação, gente, dessa verdade com a minha vida é total. Se eu quero vitória, eu tenho que ouvir essa verdade e receber essa verdade e acreditar, senão não tem vitória. Alguém está pegando? Então diz que a fé, que aquilo que me faz vencer é a minha fé. E a vitória que vence esse mundo é a nossa fé. Então de onde é que vem essa fé que funciona, que traz vitória? Vou te dar a resposta. A fé que funciona, que traz vitória, ela começa aonde eu conheço o que Deus diz a respeito. Então, se eu sei o que Deus disse a respeito, então agora eu posso dizer, eu acredito no que Deus disse. Agora, se eu não sei o que Deus tem a dizer sobre saúde, se eu não sei o que Deus tem a dizer sobre finanças, se eu não sei o que Deus tem a dizer sobre família, eu não posso exercer fé, porque eu não sei. Mas uma vez que eu sei, porque Deus disse, está escrito e Ele falou, então agora você se posiciona para ver o resultado, diga aleluia. Então a fé que funciona, traz vitória, ela começa onde a vontade de Deus é conhecida. O despertar meu e seu de nós conhecermos a vontade de Deus. Gente, escreve aí no teu papel e jamais esqueça isso. A vontade de Deus é esse livro. Pastor, ninguém conhece a vontade de Deus, é um mistério. Que mistério? Onde é que tu aprendeu isso, rapaz? Aqui está a vontade de Deus, 600 e tantas páginas, expressando a vontade de Deus para a nossa vida. Nem duvide por um momento que Deus escondeu alguma coisa que Ele não quer que eu saiba a respeito dEle. Nem duvide. Tudo que Ele quer que eu e você saibamos para que a gente vença nesse mundo está aqui. Aleluia! Está aqui, está na palavra viva. Então, uma vez que eu conheço, então eu posso agora gerar essa crença, essa certeza de que Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Não está escrito lá em Jeremias, se você não guardou esse verso, vamos ler lá, Jeremias 1º capítulo, no verso número 12, diz lá, eu velo, Elinho, pela minha palavra para cumprir, rapaz. Verso 12, disse-me o Senhor, viste bem, Jeremias, porque eu velo, eu cuido, eu guardo a minha palavra para cumprir. É interessante, né? Eu velo, eu cuido da minha palavra para que ela se cumpra. Olhem para cá, do nada. Preste bem atenção no que eu estou conversando, não se distraia não. Olha só, vamos ler de novo o verso. Diz assim, viste bem, Elinho, porque eu velo sobre a minha palavra para o quê? Para cumprir. Eu quero te dizer que ela não se cumpre do nada, ela só se cumpre se eu gerar fé.
se eu acreditar nela. É por isso que uma pessoa pode ser curada e 30 dentro da igreja, está 30 anos na igreja e nunca ser curada. Um acreditou, as outras 30 estão pedindo todo dia para Jesus curar. E toda vez que pede para Jesus curar é porque não acreditou na primeira que fez oração. Aí repete a segunda, repete a terceira, repete a quarta, repete a quinta. Não acreditou, só pedindo. Só pedido não dá certo, pastor. Eu já fiz 1000 pedidos. Quando chegar a 1500 eu recebo minha cura. Aleluia. Não está escrito isso na palavra. Alguém está percebendo? Amém. Ah, pastor, mas então Deus está fazendo acepção de pessoas? Não, claro que não. Está escrito aqui que Ele não faz acepção de pessoas. Mas com certeza Ele não trabalhará num coração que não acredita. Com certeza Ele não vai liberar o poder dEle enquanto nós não acreditarmos. Então Ele cumpre sim a sua palavra na vida daquele que acredita. Na vida daquele que abraça a promessa daquilo que Deus disse, é aqui, botei o fundamento, fiquei em cima dele, vou ver o resultado, óbvio. Não tem outro resultado, não tem como você esperar o que Deus disse e o inferno trazer a resposta. Deus disse, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Elinho, na cruz do Calvário eu levei sobre mim toda a maldição, aleluia! Olha só, levei sobre mim todo o pecado, toda a iniquidade, todas as doenças e enfermidades foi levada sobre mim para que você ande com saúde. Ele disse isso. Amém. Quem acredita vive o que ele disse. E é óbvio que tem teste, tem prova, mas quem acredita vive isso, diga aleluia. Porque é fé, gente, é crença. Aleluia. A igreja que vai avançar daqui por diante vai ser a igreja decidida em ficar com a palavra. Porque os dias são maus, gente. Os dias são terríveis, as pessoas estão só sendo destruídas. Mas você só cresce. Você progride, porque você crê. Você abraça a verdade, aleluia. Tinha dito aí, a fé verdadeira segue a instrução. Ela segue a direção da palavra de Deus. Ela não segue necessariamente o que eu quero. Ouça isso. Ah, pastor, mas está escrito lá que tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. É óbvio que você não pode pegar um verso e tirar ele de todo um contexto, porque esse verso tem que estar no contexto do seguinte: aquilo que eu e você pedimos a Deus tem que estar de acordo com a sua vontade. Porque se não estiver de acordo com a sua vontade, nem adianta pedir. É ou não é verdade? E o pessoal faz cada oração fora da vontade de Deus, não vai dar certo. A vontade de Deus está aqui. Então, em qualquer área da tua vida, vai a esse livro para descobrir qual é a vontade de Deus. Então, ore com base nessa vontade, você receberá. Porque ele disse que tudo quanto em oração pedirdes, credes, recebereis. Então, vai receber. Glória a Deus, hein? Então, a fé, geralmente, essa fé que traz vitória, e realmente eu vejo o resultado de Deus, ela tem a instrução da verdade, ela está baseada nesse livro. Nada mais, nada menos. É vontade ser curado, andar com saúde? Nossa, porque também é de Deus, aleluia. Nós só temos que qualificar, só encaixar, para ver se está tudo certo, diga aleluia. Então, veja que coisa interessante, em João capítulo 15, eu provo isso para você agora no verso 7. João capítulo 15, verso 7. João 15, verso 7 diz assim: Elinho, se você permanecer em mim e as minhas palavras, o quê? Pede o que você quiser e vai ser o quê? Ah, mas esse verso não está isolado, só assim, pede o que você quiser e vai ser concedido. Não. Se as palavras de Deus estiverem impregnadas em mim, e eu estiver impregnado nele, eu vou pedir com base na sua vontade, eu vou receber. Porque tem que estar impregnado. Você entende que esse livro é a direção para onde nós temos que ir? Então, é Deus direcionando a linha para cá, atenção, todas as pessoas para cá, atenção, juntar, é aqui que está a minha vontade. Então, abraça essa minha vontade que eu vou cumprir essa vontade.
Diga aleluia! É por isso que o inferno faz de tudo para que você não aprecie, não valorize, não leia, não estude, não vá lá ver de novo, não busque a Deus. Ele sabe que o poder dele é esse aqui. Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. E para crer você tem que saber, tem que estar conhecida essa instrução, a direção. Creio. Glória, aleluia! Aí as coisas mudam, gente. Então, a verdadeira fé opera em cima da palavra de Deus, que é a sua vontade. Anote isso, por favor. Verdadeira fé opera em cima da palavra de Deus, que é a sua vontade. Se não houvesse esse registro, o homem não poderia exercer fé para vencer. Justamente porque Deus deixou a sua palavra, é que nós vencemos. Me diga uma coisa, você é mais do que vencedor aqui nessa noite? Diga aleluia. Você é nova criatura? Tudo isso que você creu não está escrito aqui. Você estava lá quando Jesus foi crucificado? Por um acaso você foi até o inferno para ver lá o desfecho daquela situação, como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos espirituais? Não, mas está escrito. É mesmo, pastor, está escrito e eu acreditei. Amém. Por exemplo, Colossenses capítulo 2, lá no verso 13, diz lá, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou crê ou não crê. Não tem um filme disso aí? Ou crê ou não crê. Colossenses 1, acho que é 1,13, não é isso? Vê aí, 1,13 ou 2,13. Colossenses 1,13. E ele nos libertou do império das trevas. Eu criei. Me transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Nós cremos. Então a base da nossa vitória, escreve também nesse papel, por favor, aí no seu caderninho, na sua anotação, a base da nossa vitória é a nossa crença. Então se você quer construir uma vida, se você quer levantar paredes da sua vida, tetos, e você fazer você tem um desejo e sonho de ser uma edificação grande, então analise e cuide da sua base, do seu fundamento. Tenha certeza no teu coração dos fundamentos, da verdade de Deus, para que você possa ir longe e conquistar. Senão não fica de pé. Não fica de pé, gente. Diga aleluia. Eu ainda vou introduzir o aspecto que nós vamos terminar. Se não houvesse o registro da vontade de Deus, o homem nunca poderia exercer uma fé vitoriosa, eu disse isso. Mas agora, eu falei o que é querer entender sobre fé, agora eu passo para isso aí. Bom, se fé é algo que eu preciso constantemente renovar na minha vida, porque não é algo estático, é algo que é vida, a palavra de Deus é vida. Jesus disse, minhas palavras são espírito e são vida, eu preciso constantemente me alimentar e colocar para dentro. Então eu e você, nós precisamos, para ter uma fé vitoriosa, uma crença em alta, vamos dizer assim, uma crença em alta, ok? Nós precisamos o quê? Cercar de coisas que produzem fé. Eu tenho que garantir que a minha crença fique em alta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e isso continuamente. Diga aleluia. Da mesma maneira que eu garanto aquele foguinho, aquele forno a lenha para aquela pizza calabresa. Pastor, não fala não, que agora já pegou bem, já babei, olha aí. Só de falar. Tá, forno a lenha tem que ser alimentada. Está apagando fogo nada, meti mais lenha. Olha aí, já está voltando de novo, meti mais lenha. Enquanto você estiver realimentando aquilo ali está em atividade. Ora, esse livro é vida. Mantenha a vida desse livro constante na tua vida. Você vai chegar lá, vai vencer. Vai progredir, prosperar, aleluia. Então eu e você precisamos nos cercar de coisas que produzem fé. Mas, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando porque eu só sair de casa e acordar, eu já vivo num mundo que não tem fé. Pelo contrário, eu já vivo num mundo, eu e você, decaído,
num mundo cheio de contradições a esse livro, o que o inferno tem a dizer é justamente o contrário desse livro, e ele faz essa impregnação no mundo 24 horas. Ideias, sugestões, imagens, todas contrárias à verdade. E como nós somos seres influenciáveis, se eu não cuidar de um equilíbrio na minha vida, eu vou acabar fazendo com que o peso dessa balança das coisas de fora acabe ficando maior do que o peso da verdade. Alguém está pegando isso aí? Amém. É simples, gente, é simples. Não tem nada de complicado. Deixa eu dizer algo para você que você tem que experimentar. Depois vem contar isso para mim. Formar hábitos e adquirir hábitos de você ler a Bíblia, ter comunhão com Deus em oração, não é coisa fácil, mas é possível. Eu tenho que seccionar e quebrar coisas da minha vida para eu poder manter isso. Basta só fazer um dever de casa, por exemplo, de 7 dias, todo dia, você gastar 1 hora com Deus, vem me falar depois de 7 dias como é que você está. Do tamanho da injeção de vida que entrou dentro de você. Alguém está pegando isso aí? É isso aí. Então, eu preciso me cercar daquilo que vai gerar fé no meu coração. Que eu saiba a verdadeira fé vem desse livro. Tudo que contribui para que esse livro entre no meu coração, os encontros da igreja, escola bíblica, leituras de livros de homens, de autores de Deus que falam da verdade, que geram fé no seu coração. Não é qualquer livro não, porque você lê um livro, está lá o nome do cabra lá, o cara é pastor, pode ser apóstolo, supremo apóstolo, e se ele não gera fé no seu coração, joga fora, porque aquele livro não é de Deus não. Estou falando sério para vocês. Não tem que ficar conversando com coisas humanas, não, é verdade, tem que gerar fé no teu coração, você tem que sair de lá com uma pilha, aleluia, é isso aí. É assim que funciona. Tudo isso que eu faço promove o crescimento da minha fé. Então, pastor, resumiu a poucos lugares, hein, pastor? Resumiu praticamente a um livro. É isso aí. E agora? Ah, mas as opções que tem aí fora são grandes. Pois é, são portas abertas para quebrar a nossa vida. São portas e sugestões e ideias e imagens para enfraquecer a nossa força. Então eu vou lá, especificamente para eu colocar o meu bíceps, né, do tamanho daquele lá do pastor Nélio, quando ele tinha 25 anos, eu tenho que levantar especificamente um peso e daquela maneira para que poder eu trabalhar aquele músculo, diga aleluia. Então não tem muitas opções, pastor, então só de eu andar pela cidade, eu não vou ser fortalecido? Claro que não. Pastor, eu vou sair pelo campo, vendo a natureza, as borboletas, os pássaros, vão ajudar na minha fé. Não vai te ajudar, é bonito e tal, mas não vai te ajudar. O que vai ajudar na tua crença, na tua fé, o que vai ajudar é o quanto você tem depositado os teus olhos na palavra. Anotou aí Provérbios 4, verso 20 a 22? Filho meu, atenta para as minhas palavras, não está dizendo outro lugar, não está dando opções. Ah, pastor, mas aí eu tenho muitas literaturas seculares, eu leio demais literaturas seculares, e a Bíblia, mais ou menos. Ih, rapaz, está morto e não sabe. Ah, mas então agora o senhor está dizendo para eu ser uma pessoa que não tenha cultura, que eu não seja informado? Não, não estou dizendo. Eu estou dizendo para a gente manter um equilíbrio na nossa vida, ao ponto da gente estar fortalecido por Deus.